O início do alerta silencioso. Boa noite. Talvez você tenha notado que algo em você mudou, mas não sabe dizer exatamente o que. Acorda cansado, mesmo depois de dormir. Pequenas coisas te irritam. O mundo parece mais pesado, mais distante, mais cinza. Você tenta seguir o dia, trabalha, conversa, sorri, mas sente que está no automático, como se tudo tivesse perdido um pouco do brilho. E mesmo assim, você se convence de que é só uma fase, que vai passar, que não é nada demais. Mas o que acontece quando essa fase nunca passa? Quando o corpo começa a gritar o que a mente tenta esconder. O sofrimento mental não chega de repente. Ele se infiltra aos poucos, de forma quase imperceptível, até tomar conta de tudo. E o mais perigoso é o quanto nos acostumamos a ele. Você se adapta ao peso, à dor, à insônia, como se tudo fosse parte da vida. Mas não é. Ignorar esses sinais é como dirigir com a luz vermelha acesa no painel. Você pode seguir viagem, mas a pane é apenas questão de tempo. Hoje, eu quero te ajudar a reconhecer os sinais de que talvez seja hora de procurar um psiquiatra. Não como quem fracassou, mas como quem teve coragem de ouvir o próprio alarme interno. Buscar ajuda não é fraqueza. É um ato silencioso de coragem, o tipo mais bonito e necessário que existe. Há um tipo de cansaço que o descanso não cura. Você dorme, mas acorda esgotado. O corpo parece pesado, o pensamento lento, e o simples ato de levantar da cama parece exigir mais força do que você tem. Os exames médicos dizem que está tudo bem, mas você sabe que não está. Esse é o cansaço da alma, o esgotamento emocional que se instala sem aviso e rouba a energia até das coisas simples. Não é preguiça. Não é falta de força. É o reflexo de uma mente sobrecarregada, que há muito tempo carrega mais do que consegue. Você tenta compensar. Um café mais forte, um banho demorado, uma promessa de que amanhã vai ser diferente. Mas amanhã chega, e tudo parece igual. E isso é um sinal. A depressão e a ansiedade não começam com lágrimas ou crises. Elas começam com esse cansaço que se disfarça de rotina. Esse esgotamento que te faz sentir como uma lâmpada acesa o tempo todo, até queimar. O corpo continua, mas a alma já pede socorro. E é nesse ponto que buscar ajuda não é desistir. É dar à mente o descanso que ela vem implorando em silêncio. A mente pode ser um refúgio, mas também pode se tornar o lugar mais perigoso do mundo. Quando você começa a perceber que seus próprios pensamentos te atacam, é hora de prestar atenção. A culpa vira rotina. A autocrítica se torna constante. Tudo o que você faz parece errado. E dentro da sua cabeça, uma voz repete: você não é suficiente. Você vai falhar. Você estraga tudo. Esses pensamentos não são verdades, mas quando repetidos por tempo demais, se tornam crenças. E as crenças moldam sua forma de viver. O que você chama de fraqueza é, muitas vezes, o sintoma de um desequilíbrio químico e emocional. É a mente sobrecarregada distorcendo a realidade. E quanto mais você tenta lutar contra ela sozinho, mais ela te aprisiona. Não é questão de pensar positivo. É questão de entender que o pensamento negativo é um sintoma, não um defeito. Ele precisa de cuidado, não de culpa. Procurar um psiquiatra nesse momento é como abrir uma janela em um quarto escuro. Não apague a tempestade, mas traz luz o suficiente para você enxergar por onde começar a sair. O corpo e a mente vivem em um diálogo constante. Quando um adoece, o outro responde. Se você dorme demais, ou não dorme nada. Se come por impulso, ou perde completamente o apetite. Se acorda com taquicardia, ou sente um vazio inexplicável no estômago, é o corpo dizendo o que a mente não consegue expressar. O sono e o apetite são bússolas da saúde mental. Quando eles se perdem, é sinal de que algo dentro de você está tentando se reequilibrar, mas não consegue. Muitas vezes, o cérebro sobrecarregado desregula os hormônios do prazer e da saciedade. O corpo tenta compensar com excessos ou ausências. E assim, o ciclo se repete. A insônia gera irritação, que gera ansiedade, que gera mais insônia. Cuidar da mente é também respeitar o corpo. Um psiquiatra entende que sono e apetite não são apenas hábitos, são termômetros emocionais. Quando eles falham, o equilíbrio se rompe. E restaurar esse ritmo é o primeiro passo para voltar a se sentir inteiro. Você começa a chorar sem saber por quê.
Se irrita com o que antes passava despercebido. Sente um vazio que nenhuma distração preenche. As emoções, quando fogem do eixo, transformam o mundo ao redor. As cores perdem brilho, o tempo parece mais lento, e até o ar parece mais pesado. Não é drama. Não é exagero. É a mente tentando lidar com algo que ultrapassa sua capacidade de regulação. Quando o cérebro perde o equilíbrio químico, as emoções se tornam extremas. A tristeza vira desespero, a raiva vira fúria, e a alegria se torna inalcançável. É nesse ponto que o tratamento psiquiátrico se torna essencial, não para apagar o que você sente, mas para devolver proporção, equilíbrio, clareza. As emoções não são inimigas. São bússolas que indicam onde há dor. E quando elas perdem o norte, o cuidado é o caminho para reencontrar a direção. Há dores tão profundas que o corpo parece não suportar. Você começa a pensar que o mundo seria igual sem você, ou que descansar para sempre seria mais fácil do que continuar lutando. Esses pensamentos são assustadores, mas também são um sinal claro de que a mente está pedindo socorro. Eles não significam fraqueza, significam sobrecarga. É nesse momento que buscar ajuda é urgente. Falar com alguém, procurar um profissional, ligar para o CVV 188. A morte não é solução, é o silêncio definitivo de uma dor que pode ser tratada. Mesmo que agora pareça impossível, há saídas. Há tratamentos. Há pessoas dispostas a te ouvir sem julgamento. Você não precisa enfrentar isso sozinho. E se tudo o que consegue fazer hoje é pedir ajuda, isso já é um ato de coragem imenso. Dores de cabeça constantes. Falta de ar. Tremores. Dores musculares sem explicação. O corpo fala. E o que ele tenta dizer é o que você tem medo de admitir. Há algo errado dentro de você. A ansiedade e o estresse acumulado alteram o funcionamento físico, e o corpo passa a expressar o que a mente silencia. Você procura médicos, faz exames, mas tudo dá normal. E mesmo assim, o desconforto permanece. Essas dores não são invenção. São manifestações psicossomáticas, o reflexo físico de um sofrimento emocional. O tratamento não é apenas para o corpo, mas para o conjunto. Quando mente e corpo se alinham, o sintoma começa a desaparecer. Cuidar da mente é também cuidar do coração que acelera, do estômago que dói, do peito que aperta. O psiquiatra entende essa linguagem invisível e ajuda a traduzi-la em cura. Você começa a recusar convites, a evitar pessoas, a se sentir mais seguro no silêncio. No início, o isolamento parece descanso. Mas aos poucos, ele se torna prisão. A mente adoecida busca refúgio na solidão, acreditando que se afastar é se proteger. Mas quanto mais você se esconde, mais o vazio cresce. O isolamento prolongado é um dos sinais mais claros de depressão. Ele te afasta do que poderia te curar: o contato, o diálogo, a presença. Permitir-se ser visto novamente é assustador, mas é também o primeiro passo da recuperação. A solidão alimenta o sofrimento. A conexão o dissolve. Mesmo um único vínculo, uma conversa, um encontro, pode ser a ponte de volta para a vida. Procurar um psiquiatra não é sinal de fraqueza. É sinal de maturidade. A psiquiatria não é sobre rótulos, é sobre equilíbrio. O psiquiatra é o médico que compreende o funcionamento da mente, o que está em desequilíbrio químico, o que precisa de cuidado, o que pode ser tratado. Em alguns casos, o medicamento é necessário. Mas ele não é um castigo, é uma ferramenta. Uma ponte entre o caos e a estabilidade. Com acompanhamento, você aprende a reconhecer gatilhos, a regular emoções, a reconstruir o que foi perdido. A cura não é imediata, mas é possível. E o primeiro passo é deixar o medo de lado e abrir espaço para o cuidado. A saúde mental é como um alarme de incêndio. Quando ele toca, é porque algo precisa de atenção. Ignorá-lo não apaga o fogo, só aumenta o estrago. Você pode mascarar, adiar, fingir que está tudo bem, mas o fogo segue queimando por dentro. Escutar o próprio alarme é um gesto de amor próprio. É o momento em que você diz: eu mereço parar, eu mereço cuidar, eu mereço viver melhor. A mente avisa antes de desabar. Ouvir esses sinais é o que diferencia o colapso da reconstrução. Buscar ajuda é a forma mais humana de se reerguer. Cuidar da saúde mental é escolher a vida. É entender que pedir ajuda não é desistir,
é finalmente começar. A cura não é ausência de dor, é presença de cuidado. O psiquiatra não é o fim da linha, é o começo do caminho. Você não precisa esperar o colapso. A mente já dá sinais, basta ouvi-los. E se algum desses sinais ecoou dentro de você, saiba: há saída, há tratamento, há esperança. E ela começa com um gesto simples: decidir não sofrer sozinho. Se este vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa desse lembrete. Deixe nos comentários qual sinal o seu corpo ou a sua mente tem mostrado que você tem tentado ignorar. Sua resposta pode ser o início da sua cura, e talvez a inspiração para o próximo vídeo.